E eu olho para onde aqui? Para as duas, para onde você que quiser. Duas? Tem uma aqui do seu lado. Ah, oi! Olá, vamos falar hoje de um assunto bastante comum em pediatria que provavelmente você já deve ter vivenciado em casa. Seu filho já teve uma otite, uma infecção de ouvido? Pois é, saiba que cerca de 80% das crianças até 5 anos podem ter um episódio de infecção de ouvido. E o que eu queria dizer para vocês é o que é exatamente a infecção de ouvido, o que é uma otite. Em primeiro lugar, nós temos diferentes tipos de otite. O que eu queria falar para vocês hoje é sobre a chamada otite média aguda, que talvez seja a otite mais comum que a gente pode encontrar em bebês e em crianças até 2 anos. E do que se trata a otite média aguda? Na verdade, todo episódio de otite começa inicialmente com um episódio de resfriado. Então, a criança está resfriada, a criança acumula normalmente secreções respiratórias na região do nariz, na região do rostinho, aqui atrás da garganta, e essa mesma secreção também se acumula por trás do ouvido. Então, toda essa secreção que a criança tem quando ela tem um episódio de resfriado, ela também pode se acumular atrás da membrana dos ouvidos, né? E dar o que a gente chama de uma otite média aguda. E quais são os sintomas da otite média aguda? Como a criança tem esse excesso, esse acúmulo de secreção atrás do ouvido, é muito comum que ela apresente dor. Por quê? Porque aquela secreção pressiona a membrana do ouvido e causa dor e incômodo na criança. Às vezes, principalmente quando a criança é pequenininha, ela não vai referir dor especificamente, mas vai ser uma criança inquieta, uma criança que quando você põe para deitar, quando aquela secreção faz mais pressão no ouvido, ela pode reclamar. Então, uma criança que pode dormir mal, uma criança que chora com mais facilidade, tudo isso pode ser sintoma de otite. Um outro ponto, como eu acumulo essa secreção atrás do ouvido, é muito comum que uma bactéria cresça nessa secreção. Se uma bactéria cresce nessa secreção, essa secreção automaticamente se torna uma secreção mais escura, mais purulenta, e ela pode trazer febre para a criança. Então, quais são os sintomas principais da chamada otite média aguda? É uma criança que, em geral, ela tem dor de ouvido, uma criança que pode ter febre, né? E esses sintomas são suficientes para que você converse com o seu pediatra, para que ele faça um bom exame da criança e para que ele decida, junto com você, o tratamento que vai ser feito. Mas o que eu queria colocar para vocês é que existem, como a gente já falou, mais de um tipo de otite. Essa otite, a otite média aguda que nós acabamos de falar, é a otite que acontece com uma complicação de um resfriado. Costumo até brincar que é um resfriado mal curado, que pode virar uma otite. Agora, existe um outro tipo de otite que não tem nada a ver com essa otite que acontece nas crianças resfriadas, que é aquela otite que geralmente a criança pode apresentar depois que vai na piscina, depois que vai no mar, depois que deixa molhar a orelhinha, por exemplo, num banho de banheira ou debaixo do chuveiro. Essa otite é a chamada otite externa. E mais uma vez, ela tem uma origem totalmente diferente da otite que a gente falou que costuma acompanhar os episódios de resfriado. O que acontece numa otite externa? Aquela água que entrou no conduto, no canal da orelha da criança, ela por vezes pode não sair completamente. Então aquela água que fica guardada ali no cantinho, lá dentro do ouvido, ela pode acabar irritando a pele. A criança em geral coça a orelha para tentar, às vezes até tirar aquela água, melhorar o incômodo, né? E a pele externa do ouvido, quer dizer, a pele do canalzinho da orelha, ela fica irritada. Uma pele irritada é uma fonte de entrada fácil para algumas bactérias que estão presentes na própria orelha da criança. Essa otite, que nada mais é do que uma irritação, do que uma infecção da pele, do conduto do ouvido, quer dizer, que fica para fora da membrana, é a chamada otite externa. E como a gente viu, não tem relação nenhuma com aquela otite pós-resfriado. Então é muito bom que vocês saibam que, de fato, existem mais de um tipo de otite e que só o pediatra, junto com você, vai ser capaz de decidir o melhor tratamento para a criança. Portanto, ao menor sinal de dor de ouvido, de incômodo da criança, converse com o seu pediatra que ele vai te dar o diagnóstico correto.
Muito obrigado.